Antes de tudo, Mari, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Você sabe que é recíproco, né? A gente se dá super bem assim desde de muito tempo e sempre existiu muito essa troca de trabalho, né? Mas também sempre existiu muita troca de amizade, né? Apesar de a gente não se encontrar tanto, quando a gente se encontra, que geralmente são eventos e viagens, é sempre muito legal. Na Cosa Sauípe, inclusive a Mari foi uma grande fornecedora de bebidas durante uma festa. Então, O camarote, né? A gente fez um camarote camarote. clandestino e eram só diretores convidados esse camarote. Então, muito legal, gente. Eu espero que você valorize isso ao longo da sua jornada, sabe? As pequenas coisas. Às vezes a gente fica tão com a cabeça no negócio, no ciclo, no título, que, lógico, é importante, a gente está buscando crescer, mas, cara, aproveita para ter consciência, assim, dessas outras coisas legais que vão aparecendo, sabe? As pessoas que você conhece, as risadas que você dá, enfim, todos os aprendizados que você tem, o acesso a mentores tão incríveis que a gente passa a ter. A gente acabou de sair de uma mentoria com o Serakids, né? Para quem está no Builder 60, eu estava lá também. E, cara, uma das coisas que eu falei para uma... Antes de eu entrar na minha história e tudo mais, né? Mas que a gente falou para acho que uma prospecta do Breno, meu Safira 25, está conectado aqui, um dos próximos diretores aí da Junesc, com certeza. E 20 anos de idade, pensa. O cara é um monstro. E uma das coisas que a gente falou para uma das prospectas dele, esses tempos que eu estava em Floripa, era isso. Falei, cara, você vai ter acesso a pessoas que a gente nunca teria. Eu nunca tinha conhecido alguém que era milionário na minha vida. E se eu quisesse ter acesso a essa pessoa, eu ia precisar comprar uma mentoria, tá com 200 pessoas num Zoom, ia ser meu único acesso. Pô, hoje em dia, você quer falar, vou ligar para o Serakids agora para falar alguma coisa do que ele deu de treinamento. Cara, a gente tem esse acesso. E o cara vai ser o próximo bilionário, né? Então, vai vendo. Então, é muito legal essas pequenas, não é pequenas, né? Mas às vezes a gente não está olhando com foco tão grande para essas coisas que a gente vai vivendo no caminho, tá? Então, só aproveitando essa deixa da minha amizade com a Mari aí para compartilhar com vocês. Vamos lá, eu vou contar um pouquinho da minha história, alguns de vocês talvez já me conhecem, outros não. Até vou pedir um pouquinho a participação de vocês no chat. Quem nunca ouviu minha história, digita 1 no chat, só para eu ver. Quem nunca ouviu, nem sabe direito quem sou eu. Michele, Fernanda, Nicole, Daniela. Já tem algumas pessoas, ó. Então, vamos lá. Vou contar um pouquinho. Vou tentar trazer alguns aprendizados ao longo da história e vou tentar fazer isso em 20 minutos, tá? Ou 30 minutos. E aí, para que vocês possam fazer perguntas, a Mari possa fazer perguntas, ou se ela quiser fazer perguntas obviamente, durante a conversa aqui. É um bate-papo, não é nada formal, então fiquem à vontade para mandar aí também. Ó, a Silvia, estava na piscina com a gente lá. Ele foi bom, hein? É bom, as melhores mentorias que tem. Na piscina das viagens, no mar, são as melhores. Então, vamos lá, gente. Eu sou natural de Ribeirão Preto, esse lugar que eu estou nesse momento, interior de São Paulo. Sou de uma família mineira, fui o primeiro da família a nascer no estado de São Paulo. E fui estudar em Santa Catarina, fui fazer engenharia mecânica na Federal de Santa Catarina. Então, me mudei com 18 anos para Florianópolis, né? Onde isso aqui não era um fundo virtual, era a realidade, né? E aí, fui morar a primeira vez, fui morar sozinho em Floripa, 1.000 quilômetros de distância da minha família. E, enfim, foi um super, por tudo, grande aprendizado, né? Como vida, assim, também, fora a questão do curso. Então, me formei em engenharia mecânica, fiz o estágio em Joinville, que é uma cidade industrial em Santa Catarina, depois fui morar fora, morei 2 anos na Espanha, trabalhando lá, e aí voltei para o Brasil. Tinha morado durante a faculdade uns 3 meses fora, assim, para trabalhar. A galera só vê o glamour, né? Mas quando eu fui trabalhar de férias nos Estados Unidos, que a galera fala, fui morar nos Estados Unidos. Sim, eles chamavam de work and travel. Só que era muito mais work que travel.
só descobri lá. Então, assim, eu morava em Las Vegas, mas eu morava no norte de Las Vegas, trabalhava numa estação de esqui. Meu trabalho era segurar o teleférico para as pessoas sentarem. Então, assim, não, vou lá para eu aprender inglês, melhorar meu inglês. Tudo que eu conseguia falar era good morning, hi. Era o tempo da pessoa sentar no teleférico. Então, aí foi isso. Passava um frio do caramba, que às vezes eu tinha que ir lá para cima do teleférico, enfim. E aí depois eu fui promovido. Aí eu fui promovido para ser ajudante, o cara que organizava a fila do teleférico. Então aí eu já conseguia conversar um pouquinho com as pessoas. Aí tudo bem, não sei se eu tentava conversar um pouco ali. E aí depois fui promovido de novo, tive 2 promoções em 3 meses. E aí eu fui para o aluguel de equipamentos, que era meu papel era apertar o esqui das pessoas. Então você vê que não tinha nenhum glamour, mas me fez dar valor em muitas coisas, tá? E quando eu morei na Espanha, aí eu fui trabalhar com engenharia, eu trabalhei também 1 mês e pouco numa baladinha. Então eu saía do meu trabalho, imagina, eu entrava às 8 da manhã, mais ou menos, 8h30, e saía às 4h30, 5 horas do trabalho, isso como engenheiro. Às 7 eu entrava nessa balada e ficava até às 3 da manhã. E aí eu fiz isso para juntar um dinheiro para poder viajar na Europa, tal. Meu objetivo era viajar. E aí meu trabalho lá era catar copos. Então eu já fui catador de copo. Então a galera tava lá curtindo a balada, eu tinha que ficar recolhendo os copos vazios e levar para uma salinha que era um forno, que era onde tinha uma lavadora. Então a gente colocava os copos lá para lavar, a gente fazia um rodízio de quem estava catando copo, ficava um nessa lavadora e a gente fazia esse rodízio. Então eu trabalhei 1 mês e meio ali, mais ou menos, juntando dinheiro para poder viajar. Por que eu estou contando isso? Tá? Vocês devem ter ouvido isso muitas vezes, antes de eu entrar na parte da jornada especificamente. Às vezes as pessoas... O diamante do Rodrigo não foi feito em 1 ano. O diamante do Rodrigo foi feito em 30 e poucos anos. Porque tudo que ele viveu antes preparou ele para aquilo. Não é que ele deu sorte, não é que ele só trabalhou muito, ele trabalhou pra caralho, mais do que eu jamais trabalhei. No primeiro ano, eu sei porque eu acompanhei. Mas ele viveu muitas experiências como... durante a vida dele, né? Trabalhando em 2 empregos, fazendo faculdade à noite com a moto emprestada, como ele sempre conta, que preparou ele para muitas situações, né? E aí, esses dias, eu contei, quase não conto essa parte da história, mas eu contei esses tempos para algumas pessoas, e aí me deu um insight de algumas coisas para mim mesmo até, né? Durante esses trabalhos que quem é local nos Estados Unidos, ou quem era espanhol tal, acho que chamam de subemprego, né? Mas para quem vem de fora, a gente só quer ganhar dinheiro para poder fazer as coisas que a gente quer lá, ou comprar as coisas que a gente quer. A gente não está muito preocupado com julgamento, né? Pelo menos quando a gente vai morar fora. Isso me preparou para dar muito valor para todas as pessoas, sabe? Aprender, eu tive já isso muito de casa, assim, meus pais sempre me ensinaram isso, mas, cara, quando você está do outro lado, você vê o quanto pequenas coisas fazem diferença para o ser humano, sabe? E aí, beleza, quando eu me cadastrei no marketing de rede, um dos livros que o Serakides falou muito de leitura hoje, né? Um dos livros que eu escutei ele, Caio, Marquinhos, todo mundo, inclusive americanos que eu estudava, um dos livros que eles mais falavam era Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E quando eu comecei, eu não tinha 0 hábito de leitura, tipo, odiava ler. Eu peguei raiva de ler porque eu era obrigado a ler Morte e Vida Severina, Dom Casmurro, esses livros para vestibular, que eu fiz questão de esquecer todos. Então, assim, nos forçam a ler livros que não necessariamente vão agregar para o que a gente está buscando. De ensinar pai rico, pai pobre, né? Mas, enfim, aí eu não tinha o hábito de ler, e aí eu fui ouvir em audiobook. Então, eu tenho vários livros em audiobook. Então, se alguém dá uma hora, peçam aí. E aí eu vi o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E óbvio que o livro é um best-seller porque as coisas realmente funcionam, né? As dicas que ele passa lá realmente funcionam. Mas fez mais sentido quando eu voltava para essa minha época. Eu estava trabalhando, segurando o teleférico para algumas pessoas, quando eu estava organizando a fila, quando eu estava apertando o esqui, quando eu estava catando copo, quando eu estava colocando copo para lavar numa lavadora.
Então, quando eu me lembrava dessas experiências, eu via como pequenas coisas mudavam muito a minha percepção sobre a pessoa. Então, de novo, eu estava lá segurando o teleférico. Eu tinha 2 segundos de interação, nem isso. Era o tempo da pessoa, ela esquiava até o teleférico, eu segurava só para ela sentar e aí ela ia embora, né? E algumas pessoas, poucas, né, durante essa interação, porque eles estavam conversando entre eles ali, né? Eles olhavam para mim, que geralmente ninguém nem olha para essa pessoa, né? Então, às vezes, só de olhar, eu já ficava feliz. Então, nossa, a pessoa me viu, né? Ela viu que tem alguém segurando o teleférico para ela. E algumas menos ainda, né? Viravam e falava bom dia. Eu chegava, good morning, ou hi, só falava hi e tal. Eu falava, pô, que pessoa legal. Eu já a pessoa mais simpática do mundo, porque ela só virou para mim e falou oi. Não sabia nada da minha vida, mas ela tinha olhado para mim e falado oi. E aí na fila era a mesma coisa, algumas conversavam mais, outras menos. No rental shop, na parte de aluguel, aí era onde eu tinha mais tempo para conversar, e aí várias pessoas conversavam mais, e aí na balada também, né? Na baladinha. Eu vou contar umas partes da história que eu nunca contei aqui. Estou vendo um monte de ideias aqui. E aí na baladinha também, as pessoas perguntavam, eu falava, cara, como... Só que tudo isso só fez sentido, assim, eu só tive consciência de quanto isso foi importante quando eu li o livro. Imagina, isso dos Estados Unidos foi em 2004, eu fui ler o livro em 2012, tipo, 8 anos depois, sabe? Minha experiência na Espanha foi em 2007, 2008, 2007 que eu trabalhei nessa balada, fui ler o livro em 2012, 5 anos depois. Então, 5 anos depois, tudo que eu tinha vivido tinha feito mais sentido, né? As experiências que eu tinha passado e quanto aquilo me ajudou. Então, assim, pequenos detalhes fazem muita diferença quando o nosso trabalho é a interação com outras pessoas, sabe? E ali dessa da balada, eu tive 2 grandes aprendizados. O primeiro era isso, tipo, cara, tratar bem as pessoas, não importa qual tipo de relação que você tem, faz diferença. E não importa se essa pessoa vai se cadastrar. Hoje isso é um negócio que você vai levar para a vida. Eu vou sempre perguntar o nome do garçom que está me atendendo, não porque eu necessariamente vou prospectar todos os garçons que estão me atendendo, entendeu? Não prospecto todos. Prospecto alguns, mas não todos. Mas mesmo assim, eu sei que ele vai sair de lá melhor, sabe? Eu sei que ele vai ficar feliz. Se eu elogiar o atendimento, se eu elogiar a cozinheira, se eu agradecer o cara que limpou minha mesa na hora que a gente acabou de sentar. Então, pequenos detalhes eu sei que vão fazer bem para aquela pessoa. Se ela vai fazer parte da minha equipe ou não, cara, não sei. Mas eu acredito muito que, de alguma forma, isso vai voltar, sabe? Que vai ser bom para a gente também. E aí, um outro aprendizado que eu tive nesse negócio da balada é que todos eram espanhóis, estavam trabalhando comigo, né? E eles trabalhavam super mal-humorados. Imagina, para eles, sei lá o que eles achavam um puta saco catar copo e tal. E eu tava amarradão. Primeiro porque a música, eu adorava a música, era uma balada que eu ia às vezes. Era toda aberta, assim, de frente para a praia, começava no sunset. Puta, é exatamente o tipo de festa que eu gosto, sabe? Então, eu adorava o ambiente, era um monte de gente bonita, a música era boa, e eu não tava nem isso, eu tava catando copo. Então, eu catava copo dançando, gente. Então, eu ficava lá com, tipo, engradado de cerveja, pôr nos copos, e eu ia dançando ali, né? E aí, o que eu via também? Como é uma via de mão dupla, essa coisa. Então, óbvio que eu estando naquela posição, era muito legal quando as pessoas conversavam comigo, quando perguntavam meu nome, quando agradeciam, mas eu comecei a ver que elas faziam isso mais comigo do que com as outras pessoas. Então, às vezes, você vai estar na posição de alguém está te atendendo, está prestando algum serviço, e às vezes vai ser o contrário, você está na posição de quem está prestando algum tipo de serviço. E, às vezes, parte da atenção que a pessoa vai te dar, ou da maneira como ela vai lidar, também é responsabilidade sua. É como você interage com elas, como prestador. Tá? No meu caso, eu estava catando copo, era uma atividade super simples. Mas eu estava catando copo feliz. Eu estava catando copo sorrindo, eu estava catando copo dançando, entendeu? E os outros não, eles estavam emburrados. Para eles queriam ir embora de lá logo. E eu, cara, eu estava muito grato por estar tendo aquela chance, sabe? Ganhava bem ainda.
e estava conseguindo juntar meu dinheiro para fazer as viagens que eu queria fazer. Então, esse era o meu pensamento. Falei, cara, o ambiente é legal. Eu já ia assim, sabe? Apesar de estar dormindo 5 horas por noite, né? Mas menos de 5 às vezes. Mas aí, pô, o ambiente é legal, puta que legal, as pessoas são legais. Enfim, eu já ia predisposto a gostar das coisas. E eu também estava focado no que aquilo ia me trazer. Então, eu já estava pensando, putz, eu não estou catando copo, eu estou programando a minha viagem para Ibiza. Eu estou programando a minha viagem para Grécia. Então, às vezes, olha só, tem vários insights bons, né? Nem eu tinha me ligado. Às vezes, do processo, ele é dolorido, entendeu? Às vezes você vai fazer alguma parte do processo que não é tão legal. Tem gente, quem aqui não gosta de convidar? Não gosta de fazer convite? Digita um no chat. Quem fala, puta, essa parte, se desse para tirar, eu tirava. Se eu não precisasse fazer. Cara, eu também, não é a parte do processo que eu mais gosto. Essa é a parte do processo que eu mais gosto. A parte que eu mais gosto é ensinar, é compartilhar as experiências. É a parte que eu mais gosto. Só que ninguém quer aprender com quem não teve resultado. Verdade ou não? Ninguém quer aprender com quem não está crescendo. Então, eu vejo que muita gente quer essa mesma parte. Putz, eu quero estar num palco. Palco nunca foi a questão que me atraiu. Na verdade, eu tinha medo de palco. Mas de compartilhar é a parte que eu gostava. Então, eu vejo que muita gente quer o palco, quer compartilhar, quer treinar pessoas. Sim, mas as pessoas só vão querer te ouvir se você estiver crescendo. Elas não querem ouvir quem está parado. Faz sentido ou não? Então, essa é a parte do processo que eu mais gosto. Mas, para eu chegar nessa parte, eu preciso fazer o convite. Eu preciso apresentar o plano. Eu preciso ler um livro. Eu preciso me conectar numa conferência às 9 da manhã. Eu preciso investir numa viagem para o Rio de Janeiro para ir num grande evento. Eu preciso. Para chegar onde eu quero, tem uma série de etapas que eu preciso fazer. Que eu gostando ou não. Então, lá, eu estava catando copo? Tava. A parte que eu gostava do processo era, nossa, que legal, vou pegar copos, colocar no engradado e depois me enfiar numa sala a 50 graus de temperatura para lavar copo. Óbvio que não era a parte que eu gostava, mas a minha cabeça não estava naquela parte. Eu não estava lá pensando no copo que eu estava catando. Eu estava lá pensando na viagem que eu ia fazer. Eu estava lá pensando na música que estava tocando, nas pessoas que eu estava conhecendo. Então, uma das coisas, ó, eu vi que a Nícia até escreveu, pagar o preço. E eu postei esses dias no meu Instagram. E, óbvio, não é uma frase minha, eu escutei já isso de outras pessoas. Se o prêmio é claro, o preço é pago. Se o prêmio é claro, o preço é pago. Então, às vezes as pessoas falam, eu estou desmotivado. Cara, você não está desmotivado, você só parou de olhar para o prêmio. Você parou de colocar o foco no prêmio, você começou a olhar para a pedrinha que o Caio fala, né? As pedrinhas que você está tropeçando, você não está olhando o mar depois da montanha, entendeu? Você está olhando na pedrinha que você está passando para subir a montanha. Tipo, nem o topo da montanha você está olhando, você está olhando a pedrinha que você acabou de tropeçar. Cara, olha o topo da montanha, olha o que vai ter depois da montanha. Não importa se você tropeçou, se você caiu, se ralou o joelho, você fala, ralei aqui, mas eu quero chegar lá. Então, ali eu já... por isso que, de novo, falar, eu não fui dos mais rápidos, tá? Tem muitas pessoas que foram muito mais rápidas do que eu no marketing de rede. Mas eu acredito hoje muito que todas essas experiências me ajudaram aqui. A maneira de enxergar as coisas de uma maneira mais positiva, e eu acho que tem muito para melhorar nisso ainda, focar no prêmio e não no processo. Entende? Então, por isso que cada pessoa vai levar um tempo aqui. Não importa quantos convites você faz no dia. Às vezes você fala, nossa, Delana, mas eu tenho que fazer 20 convites mais do que a Mari para eu ter o resultado que ela teve. Sim, vocês são pessoas diferentes. Não importa quantos a Mari fez, importa quantos você precisa fazer para que funcione para você. Não importa a outra pessoa. Se a Mari faz menos ou mais, não muda o seu negócio. O quanto você faz muda o seu negócio. Então, o que importa é o que você faz. A gente fala muito, comparar
como inspiração. Sim, saber que alguém chegou aonde eu quero chegar me inspira, mas não necessariamente se eu fizer tudo que ela fez em termos operacionais ali, eu vou ter o mesmo resultado no mesmo tempo. Porque minhas experiências foram diferentes, minha cabeça é diferente, minhas crenças limitantes são diferentes, minhas ambições são diferentes. Então, somos pessoas diferentes, tá? Já dei bastantes insights aqui. Então, quando eu comecei, 2012, dia 4, acho que é 4 ou 8. 4 foi quando eu pedi demissão. Não, 4 foi quando eu comecei, 8 foi quando eu pedi demissão. Eu pedi demissão 1 ano e 4 dias depois. 8 de julho de 2012 foi quando eu comecei no marketing de rede, a convite do Fred, que hoje é diretor Esmeralda, a gente dividia apartamentos, vou resumir a história aqui, a gente morava em Joinville, e nós dois estávamos num momento semelhante profissionalmente. A gente tinha crescido até um certo patamar, eu ainda estava numa ascensão mais rápida, o Fred começou a ficar um pouco mais estagnado, porque o chefe dele estava lá há muitos anos e não tinha muita vaga na área que ele estava, a não ser que o chefe saísse, né? E eu estava numa área que era nova, então estava surgindo muita oportunidade e eu estava aproveitando essas oportunidades. Então, quem olhava de fora, tem até um treinamento do relógio que eu faço sobre isso, né? Mas quem olhava de fora, talvez você nunca me convidaria. Nunca me convidaria. Quando as pessoas começam, eu estou falando com um distribuidor novo, e ela começa, eu não sei se eu convido essa pessoa, eu não sei se os meus amigos topariam. Eu falei, cara, você me convidaria? Eu era gerente global de uma das maiores empresas de eletrodomésticos do mundo. Eu era engenheiro mecânico, nunca tinha trabalhado com venda, odiava, tinha negado uma promoção em vendas, porque eu não gostava de vendas, e não tinha muitos amigos na cidade que eu morava, porque eu estava lá a trabalho há pouco tempo. Você me convidaria para trabalhar com a Juness? E geralmente as pessoas falam, não convidaria. Eu falei, pois é, mas eu viraria um diretor na Soda Online. Então, não tenta descobrir quem se cadastraria. Não é o seu papel. O seu papel é apresentar. O seu papel é ser o garçom de luxo, que a gente sempre falava, né? Você tem uma bandeja com uma grande oportunidade. E a grande oportunidade são convites que você pode distribuir. Eu dizia Jim Rohn, né? Cara, distribua. Distribua. Se a pessoa enxergar o que você enxergou, ótimo. Você vai ajudar ela. Se ela não enxergar, ótimo. Você vai achar outra pessoa. Então, a gente estava no momento... Eu estava no momento que quem olhava de fora profissionalmente estava dando tudo certo. Estava ganhando bem, estava fazendo 2 boas viagens por ano, ou 1 boa viagem por ano e tal. Mas eu sabia que não estava tão bem assim. Eu sabia que as coisas não estavam acontecendo tão rápido quanto eu achei que seria. Eu sabia os perrengues que eu tinha passado e que eu ia ainda passar para continuar crescendo. Eu sabia que eu não estava tendo fim de semana há 4 anos, porque eu tinha que ficar fazendo pós-graduação atrás de pós-graduação, não porque eu queria, mas porque eu precisava de mais linhas no meu currículo. Esse é o mundo corporativo. Às vezes não importa quanto você sabe, às vezes importa quantas coisas tem no seu currículo. Ou quem você conhece. Então, eu sabia o que eu estava vivendo, mas poucas pessoas sabiam disso, das minhas frustrações ali naquele ambiente. O Fred sabia, porque a gente morava junto e a gente vivia praticamente o mesmo ambiente. Então, o motivo que fez ele começar era o mesmo motivo que me faria começar. Por isso que o convite dele foi tão assertivo. O Fred não tinha nenhum treinamento de convite quando ele começou. Inclusive, ele apresentou o plano, fica a dica para vocês, eu não fiz isso, mas por isso que ele é Esmeralda e eu sou Rubi. Ele se cadastrou e 12 horas depois ele estava fazendo a primeira caseira dele. Sem nenhum upline. 12 horas depois ele estava apresentando para mim, para o Lucas e para o Marcos. Com um slide que ele tinha copiado, falando o que o Rodrigo tinha falado para ele. Ele sabia a composição de produto? Não sabia nada, falou tudo errado. Ele sabia explicar os bônus? Não sabia nada, mas ele conseguia passar o que ele enxergou que aquilo ia trazer para ele. Então, como que ele me convidou? Como foi o convite, né? Ele virou para mim e falou assim, cara, acho que eu encontrei uma maneira da gente ter o nosso próprio negócio sem precisar largar o nosso emprego. Acho que eu encontrei uma maneira da gente ter o nosso próprio negócio sem a gente precisar largar o emprego. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Exatamente. Porque o meu negócio, assim, minha carreira
odiava a minha carreira? Não. Eu até gostava de parte do meu trabalho, gostava mesmo, ganhava bem, me pagava alguns luxos. Então, assim, eu não estava disposto a largar a minha carreira. Se alguém falasse, vou ter que largar alguma coisa para começar, eu não começaria. Mas eu queria ter um negócio meu, eu queria ter outra coisa e tal. Então, hora que ele falou, cara, talvez seja, inclusive é um bom convite, às vezes, quando você fala, cara, conheci um projeto que talvez possa fazer sentido para você. O talvez, se usado de uma maneira certa, ele é bom, porque ele dá uma leveza para a pessoa ir avaliar. Às vezes, quando a gente chega com muita certeza e muito entusiasmado, você espanta as pessoas, porque ela não está preparada para aquele entusiasmo todo, entendeu? Mas vai depender de com quem você está falando. Então, não existe uma regra, tá? Mas ele falou isso, até porque eu acho que ele não tinha tanta certeza também, né? Eu falei, tá bom, me explica aí como é que é. E aí ele conectou o computador na TV e apresentou o negócio para a gente, tá? Como foi para mim isso? Não me cadastrei na hora, levei uma semana para me cadastrar, perdi hoje, por conta disso, perdi uma rede que hoje me daria uns 15 mil reais a mais por mês, para vocês terem ideia. Então, eu conto muito essa história na hora que eu vou falar de posicionamento, no fechamento, quão rápido a pessoa deveria se cadastrar. Porque na cabeça dela, uma semana é rápido, mas uma semana custou 15 mil reais para mim, todo mês. Eu perdi boa parte de uma rede que está antes de mim, por conta de 7 dias. Que o Lucas se cadastrou na hora e eu não. Então, eu conto muito essa história. Né? A melhor forma de você gerar senso de urgência, às vezes, vão ser com histórias. Não é falando, você tem que se cadastrar hoje, mas esperando a Junesse lançar uma promoção de ganhar produtos grátis para que as pessoas se cadastrem naquele dia. Cara, é muito bom quando ela dá esses incentivos. Mas, assim, eu trabalhei 7 anos no marketing de rede sem esses incentivos. Eu virei Rubi sem ter nenhum tipo de incentivo de ganhar produto para a pessoa se cadastrar. A Mari também. Isso aí vem de quê? 2 anos para cá. 3 anos no máximo. Então, você não precisa disso para gerar urgência no seu prospecto. Inclusive, está virando uma muleta isso, porque as pessoas acham que só consegue gerar urgência se conseguir dar alguma coisa para o prospecto, né? Você consegue gerar urgência pela história. Você consegue gerar urgência mostrando que você demorou e foi ruim para você. Ou que alguém demorou e foi ruim para aquela pessoa. Ou que ela foi rápida e foi bom para ela. A melhor forma de ensinar é por história. Inclusive, tivemos uma aula sobre isso agora com o Serakids, né? Ele é o melhor nisso. Né? Ele e o Marquinhos são os melhores em passar os melhores ensinamentos através de histórias. Então, fiquem atentos quando vocês estiverem vendo os próximos. Então, esse foi o meu começo. Me arrependo de ter levado 7 dias. E eu conto isso para todos os prospectos com quem eu estou apresentando o plano. Seja numa 1-a-1, numa open, numa caseira e tal. Mas, enfim, comecei. Não comecei com uma visão de, nossa, olha a renda residual. Nossa, eu vou viver disso. Nossa, o quadrante do lado direito do Robert Kiyosaki. Eu nem sabia o que era isso, gente. Eu comecei, eu falei isso para o Fred, pensando que daria, eu falei, acho que eu consigo ganhar uns 4 mil reais a mais por mês com isso aí. Acho que eu consigo ganhar uns 4 mil reais por mês com isso aí. 4, 5 mil por mês, no final do ano daria 50, 60 mil reais. Falei, cara, 60 mil reais a mais por ano. É bom ou não? Eu já pensava por ano, porque eu falei, 60 mil por ano. O que dá para fazer com 60 mil que não estava antes na sua vida e agora está? Sabe? Que eu investisse 20 no próprio negócio, eu sobrar 40 mil no ano. Cara, 40 mil no ano, eu poderia fazer, tipo, 2 viagens espetaculares da vida. Ou eu podia trocar de carro, ou eu podia juntar e fazer outra coisa. Qual que era o meu objetivo na época? Com o dinheiro que eu ia juntar? Abrir um negócio. Na minha cabeça, aquilo ainda não era um negócio próprio. E muitos de vocês talvez tenham essa mentalidade. Vocês se veem como distribuidores da Junesse. Cara, vocês não são distribuidores da Junesse. A minha forma de enxergar o negócio é que, assim, o meu negócio chama Delano Castro. Delano Castro, esse é o meu negócio. E a Junesse é minha fornecedora. É dessa maneira que eu enxergo o negócio. Ela é uma prestadora de serviços para mim, e não eu para ela.
Eu queria convidar vocês a terem essa maneira de enxergar o negócio, porque a partir do momento que você enxerga isso, cara, você começa a pensar, a empresa não tem nenhuma obrigação de fazer 1 milhão de coisas para você. É você que tem que construir as coisas, é o seu negócio. Se o seu fornecedor está te dando um brinde na hora que você compra alguma coisa, ótimo, fica feliz, mas não é obrigação dele. Entende? A obrigação da Junessa é produzir os produtos para mim, fazer a logística para mim e cuidar da parte de pagamentos para mim. Essa é a parte que a minha contraparte me ajuda. Todo o resto sou eu. Mas, quando eu me cadastrei, eu não conseguia eu não tinha essa visão. Né? Eu tinha uma visão meio híbrida, tá? Não vou ser funcionário da empresa, mas não consigo enxergar isso como um negócio próprio ainda e tal. Então, qual que era a minha ideia? Juntar 60 mil por ano, talvez por 2 anos, e daí abrir um negócio próprio. E aí pedir demissão e abrir um negócio próprio. Que aí, com uma reserva financeira, eu teria mais coragem de fazer isso. Então, esse era meu plano inicial. Foi completamente diferente do meu plano inicial. No meu quinto mês, sexto mês, mais ou menos, deixa eu lembrar, fui no meu primeiro evento com 5 meses. Já vou falar sobre evento. Mas no meu quinto mês, eu fui no meu primeiro evento e aí explodiu. Meu negócio aconteceu 1 mês depois do meu primeiro evento. Foi a hora que bombou. Então, lá pelo meu sexto mês, sétimo mês, eu comecei a ganhar igual eu ganhava, mais do que eu ganhava com a minha profissão já. Mais do que eu ganhava com a minha profissão, gente. E isso é surreal, se vocês pensarem. E não precisa, assim, 7 meses, se isso acontecer com você. Eu tinha estudado 5 anos e meio, eu tinha feito cursinho, 1 ano. Tinha estudado 5 anos e meio numa federal. Tinha feito 4 anos de pós-graduação. Tinha tido 2 anos de experiência fora do país. Tudo isso tinha me dado um salário X. Tá? Aí eu comecei no marketing de rede, em 7 meses eu ganhava X. Do 0 ao X. Cara, é surreal isso. Se acontecesse em 5 anos, ia ser surreal. Como que eu comecei o negócio do 0 em 5 anos, que é o tempo da minha faculdade? Que eu terminei a faculdade, sabe quanto foi meu primeiro salário? R$ 900. Eu levei 5 anos e meio, né? Mais meio ali, para ganhar R$ 900. R$ 900, gente. Qualquer pessoa que trabalha mal dentro da sua equipe ganha R$ 900. Mas que trabalha, né? Pode trabalhar mal, mas trabalha. Tem os que nem trabalham, aí não vai ganhar nem R$ 900. Mas os que trabalham mal, mas trabalham, ganham R$ 900. Cara, eu levei 5 anos e meio estudando integral, de manhã e à tarde, e fazendo, às vezes, uns estágios em laboratório para ganhar R$ 900 no meu primeiro salário. Então, o que é importante você entender? Quando você começa na Junesse, cara, não é assim, sua profissão foi até aqui, a Junesse começa aqui. Você está começando uma profissão nova. Você vai começar lá no estagiário da Junesse, que é o distribuidor. É assim, você está começando uma profissão nova, só que ela é zilhões de vezes mais rápida do que qualquer outra profissão. Zilhões de vezes. E isso aconteceu comigo. E ali, durante esse processo de ler livros, de participar dos eventos, de ouvir áudios, de ouvir os mentores, durante esses 5, 6 meses iniciais, minha visão mudou. Eu falei, cara, esse é um negócio. Eu já comecei tudo que eu imaginava, vou abrir uma franquia, vou abrir uma startup. Eu falei, cara, não faz mais sentido. Eu vou investir 200 mil para abrir um negócio onde o custo fixo era monstruoso, se desse errado, eu estava endividado por 10 anos. E onde o potencial de ganho era menor do que era aqui. Então, não fazia mais sentido. Para mim, era muito mais vantajoso o negócio que eu já tinha. E aí, meu porquê mudou. Qual que era meu porquê quando eu cadastrei? Cara, meu porquê era juntar 60 mil por ano por 2 anos e abrir um negócio. Esse era meu porquê. Meu porquê não era passar mais tempo com meus filhos, nem tenho filhos ainda. Meu porquê não era viajar o mundo. Não era ainda. 6 meses depois, ele passou a ser. Principalmente depois do meu primeiro evento. Aí eu enxerguei tudo que dava para ser. Aí eu enxerguei viajar o mundo. Aí eu enxerguei liberdade. Aí eu enxerguei as pessoas que eu ia conviver. Mas eu levei 6 meses dentro do negócio para enxergar. 6 meses dentro do negócio. E às vezes você quer que o seu prospecto enxergue tudo por uma conferência do Zoom, de 1 hora, de 40 minutos. Ele não vai enxergar. Se ele enxergar, cara, ótimo. Mas ele não vai enxergar, ele tem que enxergar o início do negócio. Ele tem que enxergar que vale a pena ele... Eu falo muito isso para os meus prospectos. Eu falei, cara, começa e avalia. O que você tem a perder? Depois que você estiver dentro, você achar que não é para você, o que você perdeu?
Você não perdeu nada. Agora, se você não começar e depois você vê tudo que rolou, aí você perdeu. Você perdeu a chance de ter vivido tudo isso. Agora, se você começou e depois você achar que não é para você, não tem problema nenhum. Mas você não perde nada. Porque foi assim que eu comecei. Né? Não que eu ia avaliar em um mês, né? Eu também falo para ele, pô, não vai avaliar em um mês também, né? Mas, cara, começa para ver, para conhecer o negócio do lado de dentro. É muito mais legal, é ou não é? A vida dentro do negócio é muito mais legal do que a própria apresentação. Muito mais. Então, eu falo para as pessoas avaliarem isso. Algumas me entendem, outras não me entendem, né? Então, eu comecei assim. Meu primeiro evento aconteceu 5 meses depois. Teve 2 eventos antes que eu não fui, que eu achava que eu não precisava ir. Eu falava, que mais é evento? Um era em São Paulo, outro era em Floripa. Eu morava em Joinville, eu morava a 2 horas de Floripa e eu ia para Floripa para outras coisas. Mas quando foi para ir no evento, eu não fui. E o que eu falava para o Fred? Ah, não, São Paulo. Como assim, velho? Vou gastar para ir para São Paulo. O primeiro evento foi em São Paulo, né? Como assim vou gastar para ir para São Paulo? Nem estou ganhando dinheiro no negócio ainda. Nem estou ganhando dinheiro no negócio ainda. Como é que eu vou gastar para ir em São Paulo? As palavras que eu usei eram palavras de alguém que era dono do negócio? Ou era palavras de alguém que era funcionário? Eu era funcionário ali ainda. A minha cabeça não era de alguém que era empreendedor. E aí não dava para eu esperar ter grandes resultados de um empreendedor, porque eu não era um. Minha cabeça não era de um. Então eu falava, e o Fred, não, eu sei. E o Fred, gente, ele é, a gente chama de financeiramente consciente, é a expressão que a gente criou para mão de vaca, para ficar um negócio mais chique, né? Financeiramente consciente. O Fred falou, cara, eu sei que gasta, mas o pessoal tá falando que é importante a gente ir. O pessoal era o Rodrigo, né? Beckenbrock. Ele falou, não vou. Ele foi. As 4 pessoas, 5 pessoas num Uno. O Fred tinha um Uno, gente, sem ar-condicionado, se eu não me engano. Ele tinha um Uno. Eu tinha um Gol, também sem ar-condicionado nessa época. E o Fred foi, e ele voltou e deixou tipo 3 títulos para trás. 2 títulos para trás. Aí ele falou, cara, vai ter outro, mas é em Floripa. Nossa, agora você vai, né? Que é aqui perto. Puta, Floripa. Não, então, tem que fazer uns negócios da pós, tal. Mentira. Dava para me organizar aí, entendeu? Eu não fui, porque ali não era nem tanto de gasto, porque a gente tinha gasto quase, né? Era porque eu achava que não precisava. Eu já entendi. Olha a humildade. Não, eu já entendi o que tem que fazer. Eu só preciso fazer. E aí eu não fui, de novo, né? E o Fred foi, mais 2 títulos para trás. Cara, eu tenho absoluta convicção que a diferença de Esmeralda para Rubi que a gente tem hoje, porque a gente começou com um background muito semelhante, de nível de habilidade muito semelhante. Por que ele é Esmeralda? Sei lá quantos milhões ele fez. Eu acabei de bater o primeiro milhão ano passado e tal. Por que dessa diferença? 2 eventos que ele foi que eu não fui. 2 eventos que ele foi que eu não fui nos nossos primeiros 6 meses. Nos nossos primeiros 6 meses. Não existiu nenhum evento que eu deixei de ir. Nenhum. Teve um que eu fui com crise de cálculo renal, que eu tive na noite anterior em Curitiba, era um dia de maratona. Eu tomando 3 remédios para dor, tava lá. Com o Rodrigo Beckenbrock e tal. Eu aprendi que não dava mais para eu perder nenhum evento. E não era porque eu não sei fazer o negócio. É óbvio que eu sei fazer o negócio hoje, mas alguém vai falar alguma coisa ali que pode ser o que eu preciso ouvir. Alguém vai falar alguma coisa lá que talvez seja o que eu preciso ouvir. E quanto mais tempo passa, gente, eu sei que tem pessoas aqui que têm às vezes 2 anos, 3 anos, 4 anos de marketing de rede. Não espere que você vá num lead e tudo que vai ser dito lá é transformador para você. Não acontece mais isso comigo. Acho que não acontece tanto com a Mari também. Muita coisa que a gente vai ouvir lá, a gente fala assim, putz, isso aí eu já ouvi. Isso aqui eu já ouvi. Isso aqui eu já ouvi do Caio. Isso aqui eu já ouvi do Rodrigo. Isso aqui eu já aplico. Mas... Sabe o que eu faço? Quando eu estou num evento assim, eu viro e falo, graças a Deus que fulano veio e eu espero que ele esteja prestando atenção. A gente já começa a pensar no que o palestrante está falando e que o downline precisa ouvir. É uma loucura. Aí você olha para ele, ele saiu para comprar pipoca. Ele tá no celular. Aí você fala, ai, perdeu de novo.
Perdeu de novo. Vamos torcer para que ele esteja entre nós até o próximo evento para ter mais uma chance, né? É mais ou menos isso que a gente sente mesmo. Então, assim, 2 dias de evento. Cara, provavelmente eu vou ter uns... Posso errar Só posso aqui, né? fazer só mais um complemento, rapidinho? Claro. Principalmente para os safiras, tá? Safiras e acima. Eu tive uma safira que virou para mim numa das mentorias do Desafio Builder e ela falou assim: nossa, eu não gostei dessa mentoria, não me agregou nada. Aí eu falei assim: você precisa analisar quantas pessoas da sua equipe estão ouvindo isso. Porque, gente, não é mais quando você chega no nível de safira, óbvio, e acima, você vai ter muita coisa para aprender. Mas você precisa estar contando quantas pessoas da sua equipe estão ouvindo a mesma coisa que você. Então, o seu jogo começa a mudar completamente. O que eu tenho que aprender e quantos eu preciso duplicar. Essa duplicação. O segredo é duplicação. Então, você que é Pérola e Safira, conta quantos online você tem aqui. Se não tem ninguém da sua equipe aqui, você não está andando, você está saindo do zero. Por isso que a promoção de evento começa a ser para um outro nível. Se você quer crescer, você precisa andar em bando. E isso faz parte do nosso aprendizado também. Mas tem pessoas que demoram para virar essa chavinha. Não é mais só sobre você. É quantas pessoas você movimenta para ouvir a mesma coisa que você está ouvindo. Na verdade, nunca é só sobre você, no nosso negócio. Então, assim, sim, vão ter mentoria que você vai assistir, que você vai falar assim, putz, não me agregou em nada. Mas o que você perdeu? É a mesma coisa que eu falo para o prospecto. O que você perdeu? Nada, sabe? Se não agregou para você, porque são coisas que você já sabe, ou você acha que sabe, né? Sabe o que dá para você aproveitar? Como que você pode contar aquilo para outras pessoas? E isso é muito poderoso, tá? Isso é uma das coisas que mais potente no nosso negócio. Então, hoje, eu assisto uma mentoria igual a do Serakids. Cara, eu já ouvi tudo que o Serakids falou. Tudo que ele falou hoje eu já ouvi. Tudo. Mas eu aproveitei muitas coisas, que é como eu posso contar aquele ensinamento para outras pessoas. Então, a partir do momento que você tem... Lógico que Safira você já tem uma exposição de liderança, né? Mas desde que você tem uma pessoa na sua equipe, desde que você tem uma pessoa, você já é líder daquela pessoa. Ela se cadastrou por sua causa. Você tem que ser exemplo para ela em todos os aspectos que for possíveis, entendeu? Então, começa a participar dos treinamentos não como um espectador. Isso foi uma coisa que virou muito a minha chave. Parar de assistir os treinamentos como espectador, parar de assistir um plano como espectador. Cara, se você acabou de cadastrar, ok, você vai assistir como espectador porque é tudo muito novo para você. Mas se você tem 1 mês de negócio, 1 mês, você já não pode assistir como espectador. Você já tem que assistir como alguém que está estudando aquilo. E isso eu fiz muito, como eu vim de um histórico de ser muito, estudava muito, né? Isso eu peguei desde o início. Então, eu assisti o plano do Rodrigo e eu ficava anotando as coisas. Um dia eu peguei o plano do Marcos Clemente e falei, cara, não é possível. Por que o plano do Marcos Clemente cadastra tantas pessoas na hora? É inacreditável. O plano mais longo que tem era para todo mundo sair cansado. Como é que tanta gente cadastra? Daí eu peguei um dia o caderno e eu gravava, eu assistia, eu reassistia, eu voltava, falava, cara, eu vou tentar entender onde estão os segredos dele, né? Aí eu comecei, puta, olha isso que ele falou. E são pequenas coisas, que óbvio, no começo você não vai ter, às vezes, maturidade para entender. Mas depois vai fazendo sentido. A hora que ele fala, imagina você pisando na areia do Havaí. Cara, se você está como espectador, isso, beleza. Você imagina pisando no Havaí. Depois você fala, olha o que ele falou. Isso fez diferença. Quando ele conta que ele apresentou o plano para o cunhado dele na areia, cara, tem um motivo dele estar falando isso. Talvez para ele hoje ele já faz tão natural que ele nem sabe mais o motivo. Mas tudo isso faz diferença, mostrando a simplicidade do negócio. Então, assim, pare de participar das coisas como um espectador, porque se for assistindo como espectador, seu copo vai estar sempre cheio. Ah, eu já assisti, eu já sei. Cara, você tem que assistir como um estudante. Você tem que assistir como alguém que vai ter que ensinar sobre aquilo. Assista como alguém que vai ter que ensinar sobre aquilo. Se você tiver essa mentalidade, primeiro, você vai prestar zilhões de vezes mais atenção, você vai anotar coisa pra caramba, e esse é o seu papel. Conseguir passar aquilo para outras pessoas. Óbvio que se você conseguir ser mais eficiente e já pôr as pessoas ali, igual a Mari falou, ótimo, isso é promoção de eventos.
Mas tem pessoas que nem estão aqui ainda, né? Elas vão se cadastrar daqui a um mês, vão se cadastrar daqui a 2 anos. Então, aprende com cada apresentação. E isso foi uma coisa que eu fiz muito, muito desde o meu início, sabe? Que é assistir as coisas com um olhar de estudante. Então, eu anotava muito em tudo. Eu anotava durante o plano, gente. Eu notava como a pessoa fez a transição de um slide para o outro, como que ela fez a passagem de bastão da primeira parte para a segunda parte, como que ela fez a abertura. Eu estudava isso, sabe? E isso me ajudou muito. E, às vezes eu nem revisava o que eu anotei, tá? Eu sou esse tipo também, que eu anoto, depois eu nem olho o que eu anotei. Mas o fato de eu estar anotando na hora já está me fazendo guardar aquilo, tá? Então eu vejo que hoje muita gente conecta ou vai numa open e não presta atenção na primeira parte. Ah, não, primeira, nem vou prestar atenção. Ou até na segunda parte. Tá indo, vai apresentar um diretor. E às vezes é um diretor que você já convive mais. E a pessoa, não, já conhece a apresentação da Mari. Nem presta atenção. Cara, se ela é diretora e você não, ela vende melhor a segunda parte do que você. Ela vende melhor o binário do que você. Ela vende melhor o bônus de liderança do que você. Presta atenção, porque não é a explicação do plano. Eu falei isso para alguém da minha equipe esses dias, né? O que eu estava vendo que estava acontecendo muito, as pessoas estavam explicando o plano de marketing. Cara, ninguém compra a explicação do plano de marketing. Não é a explicação do plano de marketing que faz as pessoas se cadastrarem. É a venda do plano de marketing. É a venda do que aquele plano pode gerar de benefício para a pessoa. É isso que a pessoa compra. A gente sempre fala, ela não compra o 300, 600. Se fosse 900 e 200, se fosse 200 e 200, não faria nenhuma diferença na cabeça do prospecto, entendeu? Então, não é isso que importa. O que importa é o que ela tem a ganhar na tal do bônus de liderança. Qual o benefício que isso traz para ela? Exatamente. Tá, eu estou falando, o insight que a gente teve naquele dia. Exatamente. E tem pessoas hoje na minha equipe, a gente estava fazendo uma open e eu vi, acho que o Bernardo, que é um pérola da minha equipe, que inclusive não aguento mais o Bernardo de pérola, espero que ele esteja assistindo. Tem que passar a fila de uma vez. Ele é um cara que, por exemplo, ele vende muito bem. Eu falei isso para ele, eu falei, cara, você vende muito bem o benefício do binário. Tem pessoas que são Safira 25, que não vendem tão bem quanto você. As pessoas vão estar prestando atenção, entendeu? E elas não estão, elas estão lá mexendo no celular, elas estão lá gravando, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, tá? Então, minha sugestão para vocês, cada vez que você conectar num plano, cara, é seu horário de trabalho. Trabalhe. Esteja 100% lá. 100%. 100%. Esteja lá estudando, prestando atenção, cada detalhe. Algumas coisas você vai aproveitar, outras não. Você vai pegar características de várias pessoas e tal. Mas aprenda. Isso é uma cultura, e eu vou falar até mais para as mulheres, tá? As mulheres têm um entusiasmo maior pelos produtos do que os homens, de maneira geral. Pegando Junés, né? De maneira geral, é isso. E aí as mulheres ficam super empolgadas com os produtos. E aí, tanto que a gente tem hoje resultados de vendas inacreditáveis, bem diferente do que a gente tinha quando a gente começou. Só que aí, às vezes, a empolgação do produto é tão grande que as mulheres, homens também, tá? Mas estou falando com mulher porque eu vejo muito isso no meu grupo, não aprendem a vender o plano de marketing. E aí eu vejo muita gente falando assim, eu vendo muito, mas eu não cadastro. Sabe? Eu vou dizer por quê. Porque você vende só o produto. Não tem outra explicação. Não, mas eu apresento o plano. Se apresentar o plano não quer dizer que você venda o negócio. Talvez você venda, não a sua apresentação, você vende o produto, mas você explica o negócio. Você precisa vender os dois. Você precisa vender o produto e vender o negócio. Você não precisa explicar o produto também. Você não precisa explicar da L-cisteína, do Naara. Não precisa. Você precisa vender o produto. Vender é muito diferente de explicar. Você precisa vender o negócio. Então, se hoje você vende bem, mas cadastra pouco, cara, aprende com os planos de quem cadastra muito. Pega gravar. Pega gravado. Tem 1 milhão de planos no YouTube. Pega do Bruno Brancalhão, pega do Beto Carvalho, pega do Rodrigo, pega da Diana, pega de quem você se inspira e vê como a pessoa vende o negócio. Estuda isso. E copia.
Eu copiava 100% do plano do Rodrigo. Eu quase falava que meu nome era Rodrigo Berkenbrock quando eu ia apresentar. Meu nome é Rodrigo. Não, meu nome é Delano. De tanto que eu copiava o plano do Rodrigo. Eu fazia as mesmas pausas, a mesma piada. Eu quase dava um depoimento, quase falava que eu tinha uma moto emprestada, 2 trabalhos, igual o depoimento dele. Cara, eu copiei o plano do Rodrigo. A palavra chique hoje é modelar, mas no começo era copiar mesmo. Eu copiava. Eu gravei em áudio, depois escrevi e eu copiei. E deu certo, entendeu? Então, copia. Com o tempo, você vai aprender a trazer sua personalidade. Hoje, meu plano sou eu. Quem me assiste fala, puta, é o Delano, entendeu? Mas no começo, era o Rodrigo. Eu copiava 100% do plano do Rodrigo, tá? Já estamos chegando às 11 horas. Vou contar um negócio que a gente fez rapidinho no começo para dar velocidade no negócio, tá? Não vou falar do Ruby para frente, tal, porque a maioria aqui está em títulos mais iniciais ou intermediários. Então, coisas que foram importantes. Esse primeiro foi isso que eu falei, cara, assistir as coisas com o olhar de quem ia ensinar, de estudante e de professor, né? Tem uma frase muito boa, né? A Mari já ouviu muitas vezes também. São 3 etapas do nosso negócio: aprender, ensinar, ensinar a ensinar. Cara, é genial isso. E ela resume tudo. Aprender, ensinar, ensinar a ensinar. Então, primeiro você aprende, óbvio, você está começando, depois você começa a ensinar para as outras pessoas, depois você começa a ensinar como as outras pessoas ensinam, que é a hora que você está formando liderança, tá? Então, esse é o nosso trabalho. Aprender, ensinar, ensinar, ensinar. Então, esse é um. Segundo, ir nos eventos, não importa se tem que gastar, não importa se tem que se deslocar, não importa se você vai ter que combinar um monte de coisa com marido, mulher, namorada, organizar. Cara, você precisa ir. Você precisa ir. Tipo assim, tem que ir. Quando eu questionei o Caio sobre isso, falei, tá, mas por que eu tenho que ir antes de eu ir no meu primeiro, né? Os 2 que eu tinha faltado. Ele virou para mim e falou assim, cara, não consigo te explicar por quê, você vai ter que ir para entender. Eu falei, porra, velho, você quer ter uma explicação dessa com um engenheiro? Não vai adiantar. Me explica por quê. O que vai ter lá que vale a pena eu ir? Eu fiz esse tipo de questionamento na época. Aí ele falou, vou ter que falar alguma coisa para esse mala, né? Daí ele falou assim, cara, cada pessoa que você tiver da sua equipe lá é 1 milhão a mais daqui a alguns anos. Cada pessoa que você tiver lá da sua equipe é 1 milhão a mais daqui a alguns anos. Eu falei, caralho, sério? Ele falou, sério. Eu falei, então ótimo, minha equipe precisa estar lá. Ele falou, exatamente, mas sua equipe nunca vai estar lá se você não está lá. Então, as mesmas coisas que a Mari falou, mas a mentoria, não sei se me agregou. Sim, se é para sua equipe, você precisa estar aqui, para sua equipe estar aqui. E às vezes não é no mesmo momento, tá? Às vezes vai estar aqui, a sua equipe não vai estar aqui. Aí na próxima, você está aqui, ninguém da sua equipe está aqui também. Aí na próxima, você está aqui, aí uma tá, de 15. Aí na próxima, você tá e ninguém tá. Aí na próxima, você tá e 2 estão. Aí daqui a pouco, 4 estão. Daqui a pouco, 8 estão com você. É assim, gente. As pessoas vão começar aí, a hora que ela vê você, elas vão começar a fazer o que você faz, ou parte do que você faz. Depois ela vê você consistentemente fazendo aquilo. E a palavra-chave é consistentemente. Se ela te viu num evento, depois 2 não. Se ela te viu numa Open, depois 3 não. Se ela te vê numa Blitz, depois 2 não. Cara, ela não vai estar. Porque ela não está vendo consistência nem em você. E você é o norte dela. As pessoas, algumas das pessoas, tá? Nem cria expectativa que todas elas, mas algumas das pessoas vão começar a fazer o que você faz quando elas verem você fazendo consistentemente aquilo. Consistentemente, tudo. Lê, você está lendo consistentemente? Beleza. Você está apresentando plano consistentemente? Você está fazendo convite? Você está fazendo... Quando elas verem que você está consistente naquilo, elas vão começar, caramba, acho que é isso que eu preciso fazer. Não vai ser na primeira, não vai ser na segunda, às vezes. Elas vão ter que ver muitas vezes aquilo, e aí você tendo resultado, obviamente, para elas começarem a refletir, pô, era isso. Você falou 500 vezes para ela. 500 vezes. Ela não escutava você. Mas a hora que ela te vê fazendo, muitas vezes, aí faz sentido. Tá? Então, constância, né? A gente
teve bastante constância desde o início, assistir a apresentação, como estudante e como professor, e nos eventos, todos os eventos, e sistema, tá? Só para a gente fechar aqui. Quando a gente começou, nem sabia que era sistema, o negócio se desdobrou de uma maneira muito como uma necessidade, tá? Por isso que hoje a gente entende a importância, né? Mas, como qualquer outra coisa no negócio, ele vai demandar um período, às vezes, de esforço sem ver grandes resultados. Você criar um sistema vai te demandar mais trabalho. E, às vezes, você não vai ver grandes mudanças. Mas, lá na frente, você vai ver que os seus grandes resultados só existem porque existe o sistema. É impossível você chegar a um Safira Elite, por exemplo, sem ter um sistema funcionando. O que é sistema? Vou trazer a minha definição aqui, a Mari pode complementar. É ter um conjunto de coisas que acontecem com ou sem você. Tá? Lógico que no começo vai acontecer graças a você. Senão não vai ter quem vai fazer. Não, eu quero um sistema. Mari, faz aí o sistema para mim. Não, gente. É você que constrói. E aí uns vão e saem, voltam, tal, mas alguém precisa ser o pilar daquilo. Às vezes vai ser 1, 2 pessoas que vão fazer o sistema construir e se manter. E, de novo, vai ter momentos que vai estar bombando mais, vai ter momentos que vão estar bombando menos, mas o importante é que você tenha essa estrutura de coisas acontecendo sem você, tá? Como que começou o nosso na época? A gente começou fazendo, vou contar como é que foi, e assim, o sistema você vai, talvez, construindo baseado no momento da sua equipe também, tá? Então, ideias vão e vêm, a gente muda algumas coisas, mas tem os pilares que são a base, né, do negócio. Então, a gente começou assim, toda terça-feira, apresentação aqui na sala de casa, no nosso apartamento de Joinville. Então, isso era a nossa primeira reunião de sistema, sim ou não? Toda terça-feira tem plano aqui. Aqui onde? Na minha casa. Então, a responsabilidade era nossa. Não dava, a gente já tinha pessoas cadastradas lá, o Fred mais do que eu em Joinville. Eu não era assim, vou esperar as pessoas fazerem. Não, toda terça tem aqui. Aí, com o tempo, começou. Fulana de tal cadastrou, agora, quarta-feira tem na casa dela. Então, ela fazia a quarta, a gente fazia a terça, em 2 casas diferentes, né? Às vezes com convidados diferentes. Aí, a gente começou a ver, não, a gente precisa... E aí, todo mundo trabalhava até às 7 horas da noite, então a gente começou a ver que a gente não tinha muito tempo para alinhar as coisas, de trocar ideia e tal. A gente chegava a fazer reunião, já era tarde, aí já tinha que ir embora e tal. Daí, a gente começou a fazer segunda-feira à noite, troca de experiências. Era às 9, eu acho, 8h30, 9 horas. A gente fazia troca de experiências. Daí era um monte de... Porque imagina, não tinha nenhum upline na nossa cidade. E às vezes é a melhor coisa que pode acontecer para você, tá? Você está numa cidade onde seu upline está a 1.000 quilômetros de distância. Porque você vai ter que fazer sozinho e aprender muito mais rápido. Então, a gente teve essa bênção, que era... A gente morava em Joinville e o Rodrigo morava em Franca, que era 800 quilômetros de distância. Então, a gente tinha ele uma vez por mês, o Ulisses morava em Florianópolis, que era mais perto, vinha uma vez por mês também. Então, a gente tinha 2 momentos com uplines, o resto era nós, só nós. Não tinha conferência online, não tinha nada. Então, a gente tinha que fazer tudo. Aí, a gente fazia troca de experiências na segunda. Então, troca de experiência era literalmente isso, tipo assim, e na época a gente fazia o plano, né, Mari? A gente tinha que fazer os slides, não tinha slide eu black, a gente tinha que construir a apresentação. Então, a gente falava, puta, aquela parte não tá boa. O Lucão, tinha o Lucas que apresentava no início, cara, aquela parte que você está falando, eu acho que não tá legal, a galera já está cruzando o braço ali, o pessoal está ficando mais fechado naquela parte ali, vamos tentar mudar ali. Não, aquilo lá, o que a gente pode fazer? Eu fiz esse convite, deu certo. Então, a gente juntava ali, na época, acho que eram umas 4, 5 pessoas, e a gente ficava 1 hora, tipo, dando feedback e trocando experiência, 1 hora, 1h30. Era a nossa mentoria. Olha só, agora é um nome chique, né? Na época era até troca de experiência. A gente se reunia na casa de um deles, acho que era do Rafael, e ficava trocando ideia, tá? Aí tinha apresentação na terça, aí começava a rolar algumas caseiras outros dias. Aí o Fred falou assim, cara, começou a ter mais volume, né? Mais gente entrando na equipe. Ele falou, quinta-feira também aqui em casa. Então era terça e quinta no nosso apartamento. Eu falei, Fredão, quinta eu não consigo, porque minha pós era toda sexta e sábado, né? E aí, quinta eu sempre estava fazendo trabalho para a pós. Eu falei, eu não consigo ajudar, mas eu consigo mandar meus convidados. Ele falou, manda os convidados. E aí foi a primeira
A primeira vantagem de ter um sistema, a partir do momento que a gente construiu o sistema, eu não precisava estar onde o meu negócio estava acontecendo, entendeu? Eu tinha convidados na quinta-feira, mas eu não estava lá. Eu tinha, às vezes, convidados de uma outra apresentação aberta acontecendo. Por exemplo, meu primeiro cadastro. Olha só, meu primeiro cadastro foi fruto do sistema. Tinha um sistema de reuniões acontecendo em Ribeirão Preto já, em sala de hotel já. Fiz o meu primeiro convite para o meu amigo aqui em Ribeirão e eu falei, cara, vai ter uma apresentação aí, vai lá para você entender melhor. Porque ele não estava entendendo nada, né? Eu tentando explicar. Falei, vai lá para você entender melhor. Cara, ele foi numa apresentação, não lembro quem que apresentou, acho que foi o Rodrigo até. Ele se cadastrou na hora, numa reunião que eu não estava. Eu estava a 1.000 quilômetros de distância. E se não tivesse esse sistema de reuniões? Isso foi no meu terceiro dia de negócio. Terceiro dia, eu não sabia apresentar o plano, não sabia fazer convite, mas alguém sabia apresentar o plano e ele estava lá apresentando o meu convidado. Então, comecei a conectar convidados em apresentações em vários lugares. A maioria dos meus amigos não estava na cidade que eu morava. Então, fiz 2 cadastros em São Paulo, que foram em apresentações em São Paulo, não lembro se foi Gazeta e tal. Então, eu comecei a usar os sistemas de outros lugares. Por isso que é uma construção em conjunto. Não adianta ter um sistema só, em uma cidade só. Já ajuda, mas se o Brasil inteiro está fazendo isso, todo mundo cresce. Tá? E aí começou. Terça-feira, reunião em casa. Quinta-feira, reunião em casa. Segunda-feira, troca de experiências. Quarta-feira, era uma reunião na casa da Thali. Aí minha pós era em Curitiba. Daí eu cadastrei uma galera em Curitiba. Aí e eles tinham escritórios, eram advogados e tal. Aí começou a ter caseira no escritório deles no sábado, depois da minha aula. Então eu saía da aula umas 5 horas, 6 horas ou 6:30, a gente fazia a caseira deles. Todo sábado, eu tinha aula todo sábado, né? Então eu falava para eles, todo sábado eu tô aqui, vamos fazer a caseira de vocês. Então olha só, a gente já tinha a rotina da nossa equipe. Todo sábado eu tinha a caseira do pessoal de Curitiba, toda quinta e terça no nosso apartamento. Aí a de terça começou a ficar muito grande, não cabia mais no nosso apartamento. Aí a gente foi para o salão de festa. Começou a virar o quê? A Open. Então a Open de Joinville, onde era? No nosso salão de festa. Que dia? Terça. Quarta-feira caseira, quinta-feira nossa caseira, sábado era a caseira do pessoal de Curitiba, segunda-feira troca de experiências. Era assim que a gente fazia. A gente foi se moldando. Aí fomos expulsos do salão de festa, não podia mais fazer, porque lotou, não sei o quê. Daí começamos a alugar um outro salão de festa, até também expulsar. Daí a gente foi para outro salão de festa, daí daqui a pouco fomos para uma sala comercial, daí salão de hotel. A gente foi crescendo por demanda. A gente não começou alugando uma sala de hotel. A primeira Open, vamos alugar a sala do maior... Não, a gente começou no salão de festa, a gente pagava R$40, eu acho, R$50, dividia ali entre 5 pessoas, dava 10 pila para cada um. Foi assim que a gente começou. A hora que não coube mais, a gente foi para outro lugar, ou quando a gente era expulso, né? E assim foi formando o nosso sistema, assim. Aí, daqui a pouco, a gente começou a treinar, a equipe já estava bem maior, né? Treinamento sábado. Sabe o sábado start, o sábado de manhã? O que a gente fazia? Treinamento. Sobre o quê? Qualquer coisa. E qualquer pessoa podia dar o treinamento. Então, às vezes, tinha uma pessoa, eu lembro, a gente fazia isso, eu estou dando as ideias aqui, vocês veem o que funciona para vocês, mas às vezes a gente estava todo mundo tão cru e era tudo tão novidade que qualquer coisa era legal. Então, às vezes, as pessoas liam um livro. Eu li Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. A pessoa dava o treinamento sobre o livro. 2 horas de treinamento sobre o livro. Quem dava? Quem quisesse. Era assim, sabe? Qualquer título, não importava. Só que, óbvio, tinha que ser um negócio bem estruturado, não era para fazer de qualquer jeito também. Então a pessoa falava, semana que vem eu quero dar um treinamento, aprendi sobre análise de perfil, eu quero dar um treinamento sobre isso. Beleza. Então, cara, a gente tinha treinamentos sobre várias coisas, sobre venda, sobre marketing pessoal, que era dado pelas pessoas do time, sábado de manhã. E aí a gente sempre fazia uma confraternização depois. Aí começou a rolar, que a gente chamava de 6ª estrela, 7ª estrela na Monavi, aqui eu chamo de 7ª forma de ganho, que era a interação da galera, de sair para fazer coisas juntos e tal. Então, a gente começou a formar uma galera muito unida. E eu, assim, quem é da minha equipe sabe, eu tenho que fomentar muito isso. E hoje eles fomentam tanto quanto eu, ou até mais do que eu, sabe? Que é as pessoas fazerem coisas juntas que não são do negócio. Porque no final, quando a gente passou perrengues e existiram vários momentos muito desafiadores,
O que fez a galera ficar não foi o bônus. Foi, cara, eu não quero me separar dessa galera. Se eu parar... E alguns eram assim, se eu parar o negócio, eu perco isso. Eu perco a minha turma. E era verdade, ia perder mesmo, entendeu? Porque ia estar em outro mundo. Então, muita gente ficou pela união da equipe, pela lealdade da equipe. Até o momento onde as coisas começaram a dar certo de novo, né? Isso, para mim, é muito forte. Tanto que, quando a gente teve a baixa na transição de uma equipe para outra, de uma empresa para outra, eu olhava para o Rodrigo e falava, e aí? Ele falou, não, vai dar certo. Eu falava, meu Deus do céu. Tipo, logicamente, eu não conseguia enxergar nenhuma luz no fim do túnel, mas eu falava, cara, eu vou até o final com essa galera. Não sei o que vai acontecer, mas eu não vou largar essa galera. Eu vou até o final, eu vou com eles. E deu certo, entendeu? Então, a gente fomentava muito isso. Aí a gente começou a fazer, a gente chamava de rodada de convites, no domingo, que hoje a gente chama de blitz de convites, a gente chamava de rodada de convites. O que a gente fazia? Nem sei como a gente aprendeu isso, mas acho que foi até, não sei se a gente aprendeu com alguém ou se a gente também foi meio natural, assim. A gente se reunia para fazer convites juntos, porque a gente via, pô, se a gente está junto, a gente fazia mais. Quando eu estava sozinho, eu procrastinava, eu fazia um pouquinho, parava, eu tinha medo de convidar algumas pessoas. Mas quando a gente estava em 5, 6, 8, 10, cara, a galera começava a fazer, eu já me empolgava, aí eu convidava aquela pessoa que eu estava há 2 meses pulando ela na lista, sabe? Sabe aquela pessoa que você olha e fala, não, ainda não vou convidar, ainda não. Essa aqui, semana que vem eu falo. Faz 2 anos que você pula o nome dela, né? Quando eu estava nessas rodadas de convite, eu convidava, porque eu estava na vibe ali do grupo e aí eu fazia. E às vezes a gente fazia convite cruzado, tipo, eu convidava para a Mari, eu convidava um convidado da Mari para ela. Né? Nunca mais fiz isso, mas estava certo também. João, tudo bem? Aqui é o Delano, sou sócio da Mari num projeto novo, ela falou muito bem de você, a gente vai fazer um evento, eu que estou te ligando porque ela está ocupada com outras coisas, daí ela falou super bem de você, e eu acabava fazendo um convite para ela, chamava de convite cruzado. Né, Mari? E fazia, não era o principal ali, mas a gente fazia às vezes. Mas o mais importante é que a gente se reunia para fazer as coisas juntos e a gente fazia muito mais, a gente produzia muito mais. E esse foi o nosso sistema. E aí, com o tempo, a gente ia criando outras coisas e tal. Então, hoje também, na pandemia, a gente criou muitas coisas, né? Só depoimentos ou mentorias sábado de manhã. A Mari, estamos aqui por causa disso, né? Agora, o importante vai existir talvez um sistema macro, o Builder 60, ou alguma coisa que a sua upline construa e tal. Mas muitas coisas vão ter que partir de você. No nosso caso, partiu tudo da gente, não partiu nada da nossa upline. E foi o que fez a gente aprender mais rápido, entendeu? Se você ficar esperando... Eu vejo, às vezes, pessoas... Isso não acontece na minha equipe, mas eu já vi... Quer dizer, já aconteceu na minha equipe também. As pessoas virem e falam assim, eu vi fulano de tal, fez uma promoção tal para a equipe dele. Por que você não faz isso, Delano? Eu falo, por que você não faz para a sua equipe? Cara, se você acha que a ideia é boa, faz. Se der super certo, eu vou copiar você. Eu vejo as pessoas querendo... por que tem que vir do diretor? Cara, faz para você. Não importa, você pode usar o seu diretor como uma pessoa para promover para você. Gente, vou te dar dicas. Quer deixar os seus uplines felizes? É isso. É ou não, Mari? Vou ensinar vocês... Eu ia falar exatamente isso. Quer deixar a Mari feliz? Quer fazer a Mari e falar assim, caramba, é essa pessoa. Você vira para o seu upline, para o seu diretor, você vira e fala assim, seguinte, bolei uma promoção aqui, vai ser isso, isso, isso. Estou pensando em fazer essa ação, vou criar essa campanha, mas eu preciso de você, preciso que você grave um vídeo, eu vou precisar de você numa conferência para dar uma promovida, tal. Pode ser? Eu falo, caralho, se todo mundo fosse assim, né? Tipo, já vem com a ideia. Já vem com a ideia. Lógico, você pode falar, pensei em fazer isso. Você já fez alguma coisa parecida? Você acha que é dar boa? Tem alguma sugestão? Né? Usa a experiência que a gente tem já também. Acrescentar um pouquinho, assim, eu acho que isso que você está falando é fundamental, porque a iniciativa, ela sempre vai partir de você primeiro, para que depois você construa os seus resultados. Então, não espere ter muita equipe para você ter sua caseira. Abra a sua casa para começar o seu sistema de caseiras e aí sim você começa a criar
um movimento a partir de você. Porque se você não fizer esse primeiro movimento, as coisas não vão acontecer. E aí, é uma transição que a gente vê, e essa transição pode acontecer de você distribuidor, pode acontecer de você executivo, pode acontecer de você pérola, ou pode acontecer de você, ou é por isso que talvez você esteja travado, porque essa transformação ainda não aconteceu. Quando você quando você é seguidor, então seguidor é que você está lá na manada, você está sendo empurrado, você está sendo levado, né? Você está ali, quando você veste a roupa e começa a se empoderar de falar, de mim para baixo eu toco. Essa frase, gente, ela pode te dar medo e ela vai te dar medo. Mas é esse trampolim que vai fazer tudo mudar na sua vida. Quando você assumir o bastão, pegar o bastão, né? Sabe o bastão? O bastão está na mão do seu líder, do seu diretor, do seu Safira. Pega o bastão para você e assume essa liderança e fala, eu vou assumir essa responsabilidade, meu negócio acontece de mim para baixo, na minha cidade eu vou tocar. E aí a gente vê que a postura, o compromisso, a forma da pessoa lidar com as coisas muda completamente. Eu tenho alguns cases aqui, né? Por exemplo, o Bruno e o Clóvis, eu tenho que parabenizar muito. Eles vestiram a roupa, pegaram o bastão e falaram, na minha cidade aqui em Franca, minha caseira toda quarta-feira na minha casa, já está travada a agenda, eu sei que eu tenho que botar gente. Então, eles entenderam que eles precisam ter um sistema na cidade deles, que vai partir deles, da casa deles, da iniciativa deles, para que as coisas funcionem. Tem semana que tem convidado, tem semana que tem downline, tem semana, mas eles estão nesse movimento. A Vanessa também, a Vanessa de Campinas, né? A Dani puxou muito, agora a Vanessa se destacou, pegou o bastão para ela e falou, eu que vou organizar as coisas aqui. E você cresce muito quando você toma essa atitude. E vai dar medo, né? E vai dar tudo. E talvez você faça errado, e tá tudo bem, você tem que errar, mas você tem que ter essa iniciativa partindo de você. E às vezes a gente, como líder, né, Delano, não sei se você tem isso, mas às vezes eu quero passar o bastão. Às vezes eu pego o bastão e falo, ó, o bastão é seu, aí a pessoa devolve. Eu falo, mas não é seu, mas aí a pessoa devolve. Tem gente que não quer ter responsabilidade. Tem pessoas que têm medo da palavra responsabilidade, dá um significado, ou às vezes já traz esse peso da vida da palavra responsabilidade, né? Mas ressignifica aqui dentro da Dionese o que é responsabilidade. Responsabilidade é bom, responsabilidade te dá dinheiro, responsabilidade vai te trazer liberdade, responsabilidade vai fazer você estar no palco contando a sua história, vai fazer você pegar o troféu. O Fernão fala muito isso pra gente, né? Pega o troféu. Só que só pega o troféu quem assume responsabilidade. Dá trabalho? Dá. Você tem que acordar mais cedo, você tem que dormir mais tarde. Todo sábado de manhã, gente, a minha agenda tá bloqueada. Só que eu assumi essa responsabilidade, foi por isso que eu me tornei diretora. E se a responsabilidade é muito maior para eu virar diamante, eu estou disposta a ter essa responsabilidade. Vai ser mais pesado. Os diamantes estão rodando o Brasil. Os diamantes estão fazendo um tour pelo Brasil todo agora, os próximos dias do lead, para ajudar o Brasil inteiro. Eu estou disposta a pagar esse preço. A pergunta sempre que você tem que fazer é se você está disposto a pagar esse preço para o crescimento. Porque não vai ser você sendo seguidor que você vai crescer. É quando você pega o bastão e veste essa roupa. Faz sentido isso, Delano? Faz muito. Me lembrou de uma... Eu tenho um caderninho que onde hoje eu noto muita coisa no bloco de notas, porque aí eu consigo acessar muito fácil. Mas eu tenho um caderninho que eu olhei ele esses dias, né? Que fiz uma mudança, tá? Todo velho lá, mas é onde eu anotava todos os treinamentos. E aí tinha meu primeiro evento, uma das coisas que eu escrevi foi exatamente isso. Eu escrevi assim, eu já vou explicar, né? Senão vai parecer meio pejorativo. Eu escrevi assim, sair da sombra do Fred. Escrevi isso durante o evento, sair da sombra do Fred. O que aconteceu? O Fred tomou muito à frente do negócio quando a gente começou. E, cara, se não fosse ele, não sei o que seria, sabe? Porque ele acreditava mais do que eu, a visão dele era maior do que a minha. Eu falei, o meu ainda era muito limitado, o que eu estava enxergando o negócio. Então, eu fui muito no embalo dele, no início, e ele tomou a frente mesmo. Ó, vai ser isso, e as coisas... E aí, óbvio, a gente ia fomentando e ia junto. Mas ele, com certeza, era o cara que estava fazendo tudo acontecer, assim.
E ótimo, né? Foi muito importante por um período. Mas aí que ele começou a viajar, porque ele começou a ter equipes em outros lugares. Aí ia para Guaramirim, ia para Balneário Camboriú, ia para Floripa. E quando ele saía, ficava meio um vácuo ali, né? As coisas não funcionavam direito, ou nem acontecia nada e tal, só aconteciam umas coisas pontualmente. E aí, foi mais ou menos nessa mesma época que a gente foi para o evento. E aí eu escrevi isso, eu falei, cara, é muito bom, né, que ele puxou tudo isso, sou muito grato, mas agora chega, entendeu? É de mim para baixo, é o que a Mari falou, tipo assim, eu preciso fazer as coisas acontecerem, não posso depender dele, né? E aí foi onde a postura mudou, que é isso que a Mari falou. Então, uma das coisas que mais me fez sentir líder da minha equipe foi eu ensinar a minha equipe. E antes eu achava que para ensinar precisava ser o Rodrigo, porque o treinamento dele era espetacular. Eu falava, caraca, eu não sei fazer um treinamento igual ao do Rodrigo. Cara, não é isso que importa para sua equipe. Ela quer te ver à frente do negócio, entendeu? Ela quer saber que ela tem alguém próximo dela que sabe para onde está indo. É isso, não importa se o seu treinamento não é tão bom quanto o de tal pessoa ainda, ele vai ficar bom, você vai precisar começar de algum lugar, né? Então, eu lembro que eu escrevi isso no sentido de tomar mais à frente e fazer as coisas acontecerem mesmo quando ele não tivesse lá. O que não quer dizer, e aí é o principal cuidado que eu acho que vocês têm que ter, que você vai bloquear a sua upline de acessar a sua equipe. Isso a gente vê acontecer muito. E, assim, muitas vezes é o início da morte da equipe. É ou E é não? ridículo, né? É tipo assim, eu acho tão idiota isso. Porque a gente nunca foi essa pessoa. Então, é difícil até para mim entender o que acontece na cabeça da pessoa, né? Mas eu vou dizer o que rola, às vezes. Beleza, eu acho legal quando a pessoa se empodera. Legal, vou ser líder, vou puxar a minha reunião, vou puxar meu alinhamento da minha equipe. Show. É excelente. Vou puxar minhas promoções. Mas o que não dá é você falar assim, é minha equipe. Não venha falar com a minha equipe, Mari. Não, você quer falar, eu quero falar alguma coisa. Não, fala para mim que eu falo para eles. Não fala com ninguém. Cara, aí você está perdendo um super aliado seu, sabe? Você está perdendo alguém que pode te ajudar a formar a sua liderança, inclusive, que pode te edificar para a sua equipe. Então, eu vejo muita gente que, não sei se é a síndrome da mãe pato, que a galera fala, né? Põe os filhinhos aqui, ó, não, ninguém toca. Cara, não é assim também. Ser líder não é porque eu sou líder da minha equipe que a minha equipe não vai ter inspiração e outros grandes exemplos, que são os meus exemplos, inclusive. Então, cuidado com esse viés também de fechar a sua equipe, porque isso mata seu negócio, tá? Também Na não hora que tem ela está força, crescendo, né? parece tudo maravilhoso, mas vai ter um momento que você vai precisar de alguém ali. Eu acho que o que eu aprendi, assim, você contando a história, a gente vai lembrando, né? Eu tinha um Safira Elite, que foi a pessoa que me ensinou tudo. O nome dele é Caio Inácio, né? Hoje ele não faz mais parte. Mas eu fui uma das que mais demorei para crescer, mas eu era muito comprometida. E eu virei e falei assim: eu vou ser braço direito do Caio Inácio. Tudo que ele precisar, eu vou fazer. Então, tem que fazer flyer, eu vou fazer. Tem que organizar evento, eu vou organizar. Tem que estar na caseira mais cedo, eu vou fazer. Eu vou ser a primeira a chegar, a última a sair. Eu vou ser prestativa para eu aprender com ele. Isso foi muito importante para o meu crescimento e ele ia me moldando enquanto eu estava ali grudada nele. Dá trabalho, gente? Dá. A gente tem as tarefas administrativas para fazer que dá um trabalhão, e às vezes a gente não quer fazer só isso, a gente quer fazer isso, né? Mas você ser aliado do seu líder em organizar coisas vai fazer você crescer muito, vai fazer você aprender. E aí ele falou para mim, né? Ele falou assim, Mari, eu falei assim, a minha equipe não conecta, a minha equipe não vai, e ele falou assim para mim, a sua equipe só vai começar a te respeitar quando você for a autoridade da sua equipe. Então você precisa começar a construir essa autoridade. Só que ele fez isso de uma forma tão forte que eu não me desconectei dele. Eu tinha minha autoridade com a minha equipe e eu conectava quando eu precisava dele, eu conectava a equipe a ele. Então, sempre vai ter o sistema da sua liderança sempre vai ser mais forte. Você conecta o seu a ele em pequenas coisas estratégicas. O Fabiano, o Fernão, né, que é a nossa liderança, eles têm a mania de pegar e falar assim, reunião hoje, 9h30, convoquem todos. E isso acaba me
sendo completamente diferente, porque eu sempre planejo as coisas. Então, eu vou fazer um alinhamento, eu tenho a data, eu tenho marcado, eu faço a promoção, mas eu nunca vou deixar de promover um evento do Fabiano e do Fernão, mesmo que seja de última hora, mesmo que eu mande lá em cima da hora, porque a força que o Fernão e o Fabiano têm sempre vai ser muito maior do que eu, Mariana, diretora. Eu nunca posso olhar e desmerecer e falar assim, ah, não, eu já sei o que eles vão falar, eu não vou duplicar para minha equipe. Quando você pega e tem esse pensamento, é muito evento, eu não vou duplicar o que a minha liderança está falando, você perde força. Entende? Como você vai sempre agregando. E aí, autoridade. Perde força e autoridade. E autoridade. Eles vão saber. Fala, que porra é essa que a Mari não está falando para a gente? Exato. E aí, quando o Caio saiu, ficou o Marcelo Bassani. E aí eu falei, eu vou ser braço direito do Marcelo Bassani. E aí eu comecei a organizar os eventos, a gente começou a rodar o Brasil, a gente começou a fazer, e tudo que ele falava para eu fazer, eu fazia. A gente pegava estrada, a gente ia para outra cidade, a gente viajava. Meu, tinha dia que eu fazia bate-volta de estrada, 3, 4 horas na estrada, indo e voltando, e eu fazia. E foi assim que eu me tornei Rubi. E aí hoje ele saiu também. E aí agora eu não preciso de mais ninguém sendo braço direito, entende? Porque eu fui construída nesse modelo. E aí agora, óbvio que eu tenho o Fernão e o Fabiano como guias e como orientadores, mas eu não dependo deles. E quando você é um Safira 50, que você depende sempre da sua diretoria, se por acaso, quando eu engravidar, que eu quero ficar, né, quero ter 5 filhos, como vai ser? Você vai precisar construir isso, entende? A sua força não depende de mim, a sua força tem que vir de você. Então, é o que o Delano falou, a melhor bênção, às vezes, é você ter o patrocinador ausente ou o patrocinador longe, porque você vai construir isso desde o começo. Acho que isso é muito importante, sabe? Tomar a frente e ser referência para a sua equipe, mas não desconectar a sua equipe do grupo, tá? Cara, eu já vi muita equipe zerar por isso, tá? E, gente, não se iluda, vou dar um exemplo do Safira 25, tá? Uma equipe de um Safira 25 é uma equipe muito, não sei, ia dizer, esqueci a palavra, tipo sensível, muito vulnerável. Para acabar a equipe não é tão difícil, tá? Não é tão difícil. Então, assim, eu vejo muita gente errar aí. Tipo, beleza, enquanto está crescendo, parece que tudo que você está fazendo está dando certo, mas você vai ter os seus percalços. E nessa hora, se você tivesse desconectado do resto do grupo, do sistema maior, ou aconteceu alguma coisa com você, igual a Mari falou, engravidou, ou aconteceu algum problema pessoal, e aí? Aí agora, então, eu vou promover o sistema? Não, gente, porque aí agora ninguém está conectado no sistema. Não é a hora que você quer que eles vão se conectar no sistema, é o que você constrói ao longo do tempo. Então, isso é importante pensando na longevidade da sua equipe, construir essa relação assim. E tem uma outra... E tem o outro lado também, né? Da pessoa que vai passar o bastão. Que aí depois, para mim, foi onde eu tive mais dificuldade. Olha só. Tipo, beleza, assumi. Comecei a fazer o negócio acontecer, tal, usava meus uplines, tudo certinho. Só que para eu passar, eu era muito exigente. Tipo, muito, sabe? E aí acaba que você não consegue desenvolver muitas pessoas porque você, né, filtra tanto que tem pouca gente ali para te ajudar. Então, o que eu tive que aprender com o tempo, né? E às vezes a duras penas ali. Cara, não vai sair tão bom quanto você fazendo. É fato, entendeu? No momento que você está desenvolvendo uma nova liderança, na maioria, fora quando você encontra pessoas que, cara, são... Vou dar o exemplo da Vitória, que eu estou vendo ela conectada aqui. Vitória é executiva, acabou de bater executiva em Florianópolis. Cara, eu estava na primeira apresentação dela, que foi comigo, inclusive, a primeira parte, eu meio no susto. Falei para ela, já apresentou a primeira parte? Ela falou, ainda não. Falei, que ótimo, então vai apresentar hoje. Ela falou, tá bom. E foi ótimo, já. E aí foi fazer a primeira Open esses dias. Cara, foi espetacular, entendeu? Eu falei, cara, como assim? Primeira Open, eu fugia de Open em 5 meses. Então, assim, tem esses casos, mas na maioria das vezes, quando você passar o bastão, cara, não vai ser tão boa a edificação, a abertura não vai ser tão boa, a pessoa não vai fazer tão bem o binário, mas é o início, entendeu? O importante é você fazer isso e ir construindo aquela pessoa no caminho. Não adianta você achar que a pessoa vai estar igual a você para você poder passar o bastão para ela.
Então, qualquer coisa que envolva desenvolvimento de liderança, isso não vale só para o marketing de rede, tá? Inclusive, isso foi um problema para mim na minha profissão também, porque era a mesma coisa. Eu era tão exigente que o que acontecia? Eu fazia tudo. Aí eu me sobrecarregava e as coisas que eu deveria estar fazendo eu não estava fazendo. Então, você vai ter que dividir para multiplicar. No primeiro momento não vai sair tão bom mesmo, não tão bom quanto se você estivesse fazendo, na maioria das vezes, mas é o início, né? Tem que começar de algum lugar. Então, eu aprendi com muitas pessoas, inclusive o Fred era muito melhor do que eu nisso, assim, desde o início, que cara, empodera as pessoas e o seu objetivo é dar coragem para ela ir. Esse é o seu papel. Dar coragem para a pessoa fazer o que ela não faria se não fosse você. Acho que isso é grande parte do papel do líder, né? É empoderar as pessoas para que elas façam, para que elas acreditem que elas podem fazer mais. Mas não só no sentido de mais esforço, né? Mas mais de melhor, de fazer coisas que elas não imaginariam que elas poderiam fazer. Acho que esse é uma das principais virtudes de um líder. Empoderar as pessoas para que elas possam fazer o que elas não fariam se não fosse você. Entende? E é isso, né? E mentorando a pessoa durante o caminho, né? Até falei bastante disso com o Breno, né? Fiquei uma semana com o Breno, né? Que eu falei que essa feira 25. Antes eu era assim. Eu já tinha muito essa cultura do feedback. Isso aí vai ser mais para liderança, né? Então, eu já tinha, assim, terminava a minha apresentação, eu já vinha para o Rodrigo e falava, tá, eu quero feedback. Como é que foi? Eu já pedia. Cara, pouca gente faz isso, tá? Infelizmente. Inclusive, quero te dar permissão para que você seja essa pessoa. Acabou qualquer tipo de interação que tenha alguma pessoa que consiga te avaliar, peça. Tipo, me dá uma dica, como que eu fui? A Vitória, por exemplo, que eu acabei de comentar. Acabou o plano, foi a primeira coisa que ela foi falar. Como foi? O que eu poderia melhorar? Eu falei, nossa, foi espetacular. Ela falou, não, mas me conta o que eu podia melhorar. Eu falei, Vitória, eu juro que eu te contaria, mas não sei o que dizer. Foi muito bom mesmo. Mas ela pediu, entendeu? E às vezes, se você não pedir, as pessoas não vão se sentir confortáveis para falar, porque fala, putz, será que ela vai ficar chateada? Tal. Hoje eu entendo que é assim. Eu vim de uma cultura que, assim, eu via dar feedback mesmo que a pessoa não pedisse. Só que nem todo mundo veio do mundo que eu vim. Então, às vezes, a pessoa acabava de fazer a apresentação e falava, Mari, me chamava Mari. Ó, isso aqui foi muito legal, mas puta, a edificação podia melhorar, isso aqui, não sei o que. Só que, cara, ela tinha acabado de sair, tipo assim, tinha acabado de fazer, ela estava empolgada, ou ela estava ainda meio, caralho, será que foi ruim? Daí eu já dava alguns feedbacks, às vezes para a pessoa era assim, puta, que merda, fiz tudo errado, entendeu? Isso foi um aprendizado meu, assim, relativamente recente, assim, da metade do meu negócio para cá. O que eu aprendi? Cara, deixa. Acabou de fazer, a não ser que tenha alguma coisa muito que precisa corrigir logo, né? Mas se não, cara, foi ótimo, vamos embora, vamos para frente. Na próxima vez que ela for fazer, você dá uma retomada. Ó, só vamos ajustar um negocinho aqui da abertura que acho que podia dar para fazer um pouquinho melhor. Se tem 8 coisas que poderiam sair melhores comparado ao que você faria, cara, eu não vou falar 8, senão eu acabo com a pessoa, entendeu? Não acabaria comigo, entendeu? Se fosse comigo, eu ia falar, cara, fala as 8, eu vou tentar ajustar as 8. Mas para a maioria das pessoas, eu vou falar 2, se teve 8, entendeu? Vou falar uma, aí eu vou ajustar. Aí na próxima, vou falar outra, depois na próxima. Então, assim, não queira acelerar muito seus aprendizados. Coisas que você, às vezes, levou 6 meses, 1 ano para aprender aqui, eu sei que você vai ter a ânsia de fazer com que os próximos aprendam em 1 semana, mas, cara, o aprendizado leva tempo. Você não vai conseguir acelerar tanto assim o processo. Às vezes, para você entender que aquilo fez sentido, não foi só você ver um treinamento. Você viveu um monte de experiência, você bateu a cabeça na parede muitas vezes, aí você leu num livro, aí você foi no evento, aí você entendeu o treinamento. E às vezes você quer fazer um treinamento que traga todas essas experiências. Cara, não vai acontecer. Ela vai ter que viver, ela vai ter que bater a cabeça, ela não vai ouvir, daí ela vai cair, aí ela vai, agora eu entendi. Tipo isso, de proteger a equipe. Vai ter um monte de gente de vocês que estão ouvindo, que não tem tanta equipe ainda, vai falar assim, nossa, que viagem, por que alguém faria isso? Aí daqui 1 ano você fala assim, caraca, matei minha equipe, porque você fez isso. Puta, aquilo que a Mari falou, agora eu entendi. Mas às vezes vai acontecer, você vai entender depois de ter dado errado, entendeu? Infelizmente, é o nosso processo de aprendizado, muitas vezes. Fechou?
Gratidão. Olha, os grupos estão aqui bombando. Foi um grande presente do universo. Eu tô tão pedindo insights para o universo. O universo bota as pessoas certas no meu caminho, tudo que eu preciso aprender. E eu acho que foi essa escolha de hoje. Obrigada demais pela sua entrega, por você estar aqui 100% presente, aberta a contar, né, tudo que você, essa sua trajetória. Gratidão demais, gente. Agora eu vou até parar de gravar.